O pregador enaltece a sabedoria enquanto escreve Eclesiastes. E por meio da sabedoria, suas reflexões nos levam a pensar sobre as várias áreas da nossa vida. Pensando desde os relacionamentos, ao trabalho, aos prazeres, ao fim de cada ser vivente, o seu encontro com a morte, Salomão está nos chamando a atenção para nos apercebermos do que é a vida no seu sentido mais pleno. É isso que nós estamos buscando aprender ao longo desses tempos, caminhando com o pregador, enquanto ele escreve, enquanto ele reflete acerca de tudo que o Senhor lhe deu a conhecer por meio da sabedoria. E aqui no capítulo 10, ele vai fazer um contraste da sabedoria com a estultícia. Assunto do qual ele já falou. Salomão sempre destaca acerca do perigo de um viver que abre mão da sabedoria. E hoje ele vai nos falar sobre a excelência dessa virtude que só pode ser encontrada na fonte, que é o Senhor. Sendo assim, leiam comigo a passagem em questão, Eclesiastes capítulo 10. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Vamos orar? Senhor bendito, nós, ó Deus, te agradecemos porque instrui-nos por tua palavra. É ela, Senhor, quem fala-nos ao coração e desperta-nos o entendimento. Mais uma vez, ó Deus, aqui estamos, conscientes de que precisamos aprender, de que precisamos conhecer, de que precisamos saber como viver. Cremos, ó Deus, que somente o Senhor pode nos responder a estas indagações e satisfazer também as nossas necessidades. Portanto, ó Deus, ajuda-nos
e ensina-nos nesta hora, falando profundamente ao nosso coração. E é no nome de Jesus que nós te pedimos esta bênção. Amém. Lyndon Johnson, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, certa vez disse o seguinte: a tarefa mais difícil não é fazer o certo, mas a tarefa mais complexa é saber o que é certo. Depois que se sabe o que é certo, a implementação fica mais fácil. Sendo assim, o nosso problema não é fazer, mas saber. Esta é a perspectiva da qual Salomão nos fala nesta passagem. Salomão, nesses 20 versículos, leva-nos a refletir sobre a importância de um viver pautado pela sabedoria. E, ao mesmo tempo, ele traz para nós os desdobramentos de uma vida tola. E, a bem da verdade, nós podemos concluir aqui, de forma muito simples, que tolice mata. Sendo assim, Salomão vai nos falar dessa estupidez mortal, dos prejuízos causados por um coração estulto, por um coração tolo, por um coração desvairado, um coração sem orientação. Bem sabemos que qualquer precipitação coloca a nossa vida em risco. E Salomão não discorda. Ele afirma e reafirma diversas vezes ao longo dessa passagem exatamente isso. Quando vivemos sem a orientação da sabedoria, nos colocamos em perigo. E mais, colocamos a vida daqueles que estão ao nosso redor no mesmo perigo. Portanto, a nossa perspectiva hoje é de pensarmos acerca desses prejuízos, para que, entendendo a sua realidade, nós possamos seguir no caminho certo, seguir fazendo a vontade do Senhor e nos abastecendo diuturnamente da sabedoria que vem do alto. Percebamos, pois, quais são os perigos a que Salomão nos mostra, ao longo dessa passagem. Porque ele começa dizendo que, assim como uma mosca morta faz o perfume se perder, um pouco de estultícia, tolice, ou mesmo idiotice, faz com que a nossa vida também perca o bom perfume de Cristo. Fomos chamados para exalar esse perfume. No entanto, podemos, por causa dessas decisões impensadas, dessas escolhas malfadadas, exalar um odor que não agrade ao Senhor, e nem mesmo àqueles que convivem ao nosso lado. Salomão destaca algumas perspectivas prejudicadas por um coração tolo: a liderança, os projetos, o saber e a autoridade, mostrando para nós como pode ser abrangente o prejuízo, o desastre causado por um coração desprovido de sabedoria. E a primeira delas é que um coração estulto, marcado por uma estupidez mortal, promove uma liderança fraca. Quando um coração estulto está envolvido na liderança, a sua liderança é enfraquecida pela falta de sabedoria. No verso 2 ele diz que o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. É interessante a gente pensar, porque muito nós temos ouvido falar nessas duas polarizações, direita e esquerda. Mas na antiguidade, o lado direito sempre representou aquelas questões que eram agradáveis, corretas e bem orientadas, ao passo que o lado esquerdo era sinônimo daquilo que era torto, equivocado e inconveniente. Nosso objetivo aqui, obviamente, não é aqui discutir se ser de direita ou ser de esquerda é a melhor opção. Que os irmãos tirem as suas próprias conclusões. Mas pensando na perspectiva da liderança, pensando na perspectiva daqueles que têm a responsabilidade de governar, observemos quais são as orientações do Senhor aqui.
Porque na sequência do texto, seguindo até o verso 7, ele vai dizer que quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim a todos mostra que é estulto. Tolice é algo que não se esconde. Ela se evidencia nas ações, nas palavras, na maneira como a pessoa vive. Mas dentro da perspectiva de liderança, algumas coisas enfraquecem a liderança. Porque normalmente, quando a liderança é exercida por um coração marcado pela falta de sabedoria, a primeira coisa que se apresenta ali é o orgulho. O orgulho que é aquela falsa percepção de autocontrole. O orgulhoso acha que tem tudo na mão, quando na verdade o seu maior desafio é controlar a si mesmo. O tolo é desequilibrado. Ele não consegue segurar suas palavras, não consegue medir suas ações, e com isso ele incorre no erro que o próprio Salomão já nos adverte lá no capítulo 25 de Provérbios, que a língua, quando mal utilizada, é prejudicial, mas quando ela é marcada pela brandura, ela é capaz de esmagar ossos. Sendo assim, o orgulhoso acha que pode vencer seus enfrentamentos com base na humilhação, com base na arrogância. Mas a sabedoria vai dizer que um falar equilibrado e brando possui tamanha força, sendo capaz até mesmo de esmagar ossos. Uma outra perspectiva de uma liderança fraca, além do orgulho, é a frouxidão, que é o excesso de flexibilidade. Interessante que, quando Salomão aborda essas questões, ele diz: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixe o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vive debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como os servos sobre a terra. Aqui ele aborda para nós a perspectiva de uma liderança enfraquecida, que não é capaz de liderar a contento, que acaba comissionando pessoas incapazes, pessoas sem a devida preparação para o exercício daquela função. Líderes precisam ser flexíveis, mas quando a flexibilidade extrapola o limite, ela se transforma em frouxidão. E líderes frouxos invertem as coisas. Líderes frouxos fazem com que a imperícia tome conta, e os conselhos ficam prejudicados. A insensatez então reina, e os líderes que deveriam fortalecer a liderança de um determinado rei são ineficazes. São líderes que não conseguem cumprir as suas responsabilidades. Porque líderes eficazes, conforme a palavra do Senhor nos orienta, são líderes obstinados, são líderes que sabem o que devem fazer, são líderes focados na sua missão, mas são marcados também pela bondade, são líderes amorosos. Percebamos o exemplo do próprio Davi. Era um líder determinado, forte, mas marcado pelo amor. Um coração inclinado à vontade do Senhor. Um homem que possuía suas falhas, mas um homem que agradava ao Senhor à medida que desenvolvia o seu reinado. O próprio Jesus é um líder obstinado, porque ele não resvala os seus pés da sua missão, mas enquanto cumpre os seus propósitos, segue amando, segue apresentando a vontade do Senhor a todos quantos o conheceram. Com isso, nós chegamos à conclusão de que o remédio para uma liderança fraca é a sabedoria, porque é impossível liderar sem ela. É impossível ser um líder que agrade ao Senhor sem que a sabedoria faça parte do currículo. Mas essa estupidez mortal não apenas afeta a liderança. Como eu disse, ela afeta também os projetos.
E Salomão vai nos mostrar aqui nos versos 8, 9, 10 e 11, exatamente como essas coisas podem se desdobrar. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e quem racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Percebamos aqui diversos projetos, diversas obras. O que abre covas, o risco de se cair no buraco que alguém mesmo cava é grande. Temos aqui um outro projeto, quem derruba um muro. E aqui os muros a que Salomão se refere são os muros de pedra. Eu conheci na região ali do sudeste do Tocantins, muros de pedra. Arraias é uma cidade cercada por muros de pedras construídos pelos escravos. Os senhores daquela época colocavam os escravos para subirem as montanhas, arrancarem pedras, exatamente como o texto aqui diz, e amontoar essas pedras formando muros ao redor das suas fazendas. É uma construção bonita, mas que não deixa de causar um certo medo, porque você vê ali muitas frestas. E certamente, naquelas brechas, residem diversos animais perigosos, peçonhentos, como cobras, por exemplo. Por isso, quem mexe nesse tipo de construção está sujeito a levar uma picada. São trabalhos prejudicados. É um tipo de trabalho que não é sábio. É um tipo de trabalho que não é interessante se fazer. Mas normalmente são exatamente as coisas que gente tola gosta de mexer. É você fazer coisas que você não deveria fazer. Como, por exemplo, cortar lenha já é um serviço perigoso. Meu pai sempre teve machado e era uma das ferramentas que nós não tínhamos acesso. Ele mesmo cortou um de seus pés com um machado. E ele então recomendava para nós nos mantermos longe daquela ferramenta perigosíssima. E o trabalho se torna ainda mais difícil e mais pesado quando ele é feito com um machado cego. Conta-se a história de dois lenhadores que empreenderam uma disputa de ver qual dos dois, num único dia, derrubaria mais árvores. Então começou-se a jornada e eles se puseram a cortar árvores. Um deles, no entanto, sentou-se e ficou ali assentado por um tempo, mexendo no seu machado. E o outro, cortando, e olhando para ele, diz: vou ganhar fácil, ele já está cansado. E ele continua ali cortando, e ele percebeu que o outro levantava, cortava, derrubava uma ou duas árvores, e se assentava de novo para mexer no machado. Ele diz: como ele é tolo, ele vai perder, e feio. Qual não foi a surpresa dele quando no final do dia percebeu que aquele que passou boa parte do tempo assentado derrubou mais árvores do que ele, que não parou um minuto sequer. Ele disse: eu não entendo, eu não parei de cortar árvores ao passo que você sentou-se para descansar várias vezes. Como é que você conseguiu me superar? Ele disse: meu amigo, todas as vezes que eu me assentava não era para descansar, mas para amolar o meu machado. Porque uma ferramenta apropriada faz com que o seu trabalho renda. Essa é exatamente a perspectiva que o tolo não entende. O que a falta de sabedoria faz por nós é embotar o nosso entendimento a fim de que nós não reconheçamos a necessidade de preparo constante. Uma das maiores tolices da vida é achar que nós sabemos tudo, que nós já adquirimos todo o conhecimento, que nós, talvez, no início da vida, já sabemos tudo o que precisamos. E essa é uma armadilha na qual os jovens muitas vezes caem. Tente discutir com um jovem para você ver. Ele vai querer te dar uma aula. Mas todos estamos aprendendo. Todos estamos crescendo.
De forma que a incapacidade técnica muitas vezes nos leva a cometer trapalhadas. É onde nós descuidamos, pela falta de zelo, pelo despreparo. E uma outra coisa que ainda nos coloca em grave risco é a presunção. Aquela perspectiva de eu sei o que eu estou fazendo. E de repente, nós falhamos, não é? Como dizem, damos com os burros na água e o nosso projeto se destrói. Simplesmente pela falta de sabedoria. Salomão está destacando aqui algumas coisas que podem falhar. O encantador de cobras. Era uma profissão que existia, eram pessoas que conseguiam, por meio de movimentos coordenados, induzir as cobras a não picarem as pessoas, mas era também um trabalho perigoso. Muitas vezes, o próprio encantador era picado pela cobra. Então, se ele não soubesse o que estava fazendo, o risco de morte era grande. E aí é onde Salomão diz, de nada adianta o encantador se a cobra já o picou. De nada adianta. Porque se te falta sabedoria para fazer alguma coisa, não adianta chorar o leite que já foi derramado. Portanto, torna-se relevante o trabalho daquele que age sem sabedoria. É totalmente dispensável, porque sem sabedoria o trabalho é vão. Quando Paulo recomenda aos irmãos de Corinto para serem firmes e inabaláveis, ele diz algo interessante: no Senhor o trabalho de vocês não é vão. No Senhor. Agora, se fizermos o nosso trabalho pautados na nossa carne, pautados na nossa própria sabedoria, as chances de fracasso são enormes. Portanto, meus irmãos, o que podemos pensar acerca disso é que não devemos fazer nada, por menor que seja, sem pedir a orientação do Senhor. Ah, mas isso aqui eu não preciso incomodar o Senhor. Precisa sim. O Senhor conhece tudo, você não. Portanto, peça ao Senhor para te orientar. Coloque diante do Senhor qualquer empreendimento que você for fazer. Seja seu namoro, seja sua amizade, seja seus estudos. Qualquer empreendimento, peça ao Senhor orientação. Peça ao Senhor que te ilumine. Seja humilde para perguntar a Deus: Senhor, como eu faço isso? Como eu posso ser bem-sucedido aqui? Como eu posso te agradar aqui? Porque as obras de um coração estulto são inúteis. Mas as obras realizadas por um coração sábio são obras proveitosas. São obras que marcam vidas. São obras que impactam corações. Mas, seguindo a nossa reflexão, a estupidez mortal promove uma liderança fraca, obras inúteis, mas também nos enche de informações vazias. Todo conhecimento adquirido, desprovido de sabedoria, é vazio. Os versos 12, seguindo até o verso 15, Salomão nos diz mais algumas coisas. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultice, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Interessante que aqui Salomão está sendo um tanto quanto sarcástico, porque coisas simples, muitas vezes, passam desapercebidas por um coração marcado pela falta de sabedoria. É um coração que não sabe para onde está indo. Mesmo a direção mais óbvia se torna um desafio. Porque sem, irmãos, a iluminação do Senhor, nós nos perdemos. Essa é a verdade. Sem o Senhor, nós simplesmente estamos perdidos. E essas informações, desprovidas de sabedoria, são destrutivas. Nas palavras do sábio a favor, mas as do tolo
seus lábios devoram. Então, como é que o tolo se destrói? Abrindo a boca. Ele mesmo coloca tudo a perder. Ele mesmo prejudica todas as coisas. Portanto, a recomendação do Senhor é: sejam sábios no falar. Sejam sábios ao fazerem suas comunicações. Vivemos dias em que as pessoas falam muito e ao mesmo tempo não falam nada. Porque nas muitas palavras que hoje nós trocamos, não há sentido, não há significado, porque não há sabedoria na maioria das vezes. Mas você que conhece o Senhor tem a oportunidade de robustecer suas palavras com sabedoria, porque o Senhor é a fonte da sabedoria. O Senhor requer de nós, portanto, prudência comunicativa. Mais uma vez, Salomão vai nos lembrar lá em Provérbios que o falar imprudente promove ruína ao coração. Provérbios 13, depois você pode ler lá. Então, informações vazias são destrutivas, porque são irracionais, são improdutivas, não resultam em nada. As palavras da boca do tolo são estultice, e as últimas, loucura perversa. A coisa começa ruim e termina ainda pior. Depois segue um pouco mais. São descontroladas. O estulto multiplica as palavras, fala muito, e ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele. Completamente desprovido de entendimento. O judeu, chamado Shalom Aleichem, disse o seguinte, que o falador moe muito e produz pouco. O material é abundante, mas a produtividade do material não é suficiente. Ele fala isso referindo-se ao muito falar, desprovido de sabedoria. É muito barulho e pouco resultado. É muita zoada e pouco entendimento, pouco ensinamento. É preferível falar pouco, mas falar com conhecimento de causa. É preferível saber o que estamos falando do que falar sem saber o porquê. Portanto, estamos aqui diante de uma orientação veemente da parte do Senhor. Porque palavras sem conteúdo não edificam. Mas elas acabam promovendo uma coisa. E o que elas promovem? Indisciplina. E a indisciplina, meus irmãos, é uma tragédia nas nossas vidas. Torna apenas o homem pretensioso. Pretensioso e ao mesmo tempo ignorante. Porque o trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Então, tarefas simples, óbvias, se tornam absurdamente difíceis. Por que isso acontece? Não é porque Deus dificulta a vida, é porque quem não abraça a sabedoria, abre mão do que pode simplificar a nossa vida. A nossa vida já é complicada. Não é Deus que torna a nossa vida difícil. Na verdade, é o Senhor que, quando vem para o nosso viver, simplifica a nossa existência. O homem sem Deus é como um trem desgovernado, rumando direto para a destruição. Quando o Senhor adentra esta vida, Ele assume o controle. E a tragédia iminente deixa de acontecer. Essa é a grande diferença. Saímos de uma perspectiva de uma bobagem exacerbada para uma sabedoria constante. Então, a boa comunicação depende de sabedoria. Você quer se comunicar bem? Preocupe-se antes em obter sabedoria, porque ela vai te ajudar a se comunicar melhor, a fazer bom uso dessa capacidade tão importante que o Senhor nos deu.
Como você tem usado a sua comunicação? Você tem aberto a boca para abençoar ou para complicar? Eis a questão. Mas a estupidez mortal, além de prejudicar a liderança, falir as obras, confundir a comunicação, ainda pode transformar a autoridade em algo abusivo. A parte final dessa passagem vai nos dizer aqui, dos versos 16 a 20, o seguinte: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Autoridades abusivas, ou abuso de autoridade, nós já ouvimos muito essa expressão, e ela é filha da falta de sabedoria, porque a autoridade existe para servir, mas quando a autoridade é exercida sem sabedoria, ela se torna em autossatisfação, ou seja, servir a si mesmo, e não é esse o propósito. Mas era exatamente isso que acontece. A terra cujo rei é criança. Salomão está destacando aqui a perspectiva de líderes imaturos. A Bíblia relata para nós bons reis que assumiram o trono ainda jovens, e que foram reis que agradaram o Senhor e abençoaram o povo. Ao passo que também vemos homens já experimentados que assumem o rei e só fazem bobagem. É desse tipo de liderança que Salomão está dizendo aqui para nós. Lideranças imaturas. Lideranças imaturas caem em corrupção, cometem o peculato, que é usar os benefícios do cargo público a seu próprio favor. Não é essa a ideia. O imaturo age assim, mas a maturidade, aqui nas palavras de Salomão e dentro da compreensão bíblica, é obediência à vontade de Deus. Oswald Chambers dizia isso. Alguém maduro é alguém dedicado a obedecer ao Senhor em tudo o que faz. Mas aqui um rei, um líder imaturo, ele vai exercer a sua liderança com uma expressão chula que nós conhecemos bem, que é a de ter rabo preso. Porque tal líder só chega a liderar por causa daqueles que o apoiam, aos quais ele deve inúmeros favores, e, portanto, tem que nomeá-los, tem que comissioná-los, e assim ele acaba constituindo toda uma liderança de idiotas, que vão prejudicar todos os liderados, porque são pessoas marcadas pela incompetência, pela muita preguiça desaba o teto, pela frouxidão das mãos goteja a casa. Falta de liderança, falta de domínio, falta de orientação, prejuízo generalizado. E aí, o que acontece? A negligência reina. E quando a negligência reina, não se sabe fazer a distinção entre privilégio e responsabilidades. Prefere-se o privilégio, prefere-se a vantagem, prefere-se o inchaço ao crescimento. Toda autoridade foi chamada para atender à vontade de Deus, mas quando essa autoridade é ensimesmada, ela não promove crescimento, ela promove apenas inchaço. E o inchaço leva à indiferença. Não se preocupam com as necessidades de todos, mas apenas em atender os seus próprios interesses, porque não possuem escrúpulos, mas estão sujeitos
ao juízo de Deus. Olha só como é que eles vivem. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Alguma coisa diferente do que nós temos visto? Não. Não é? Festas regadas a luxo, alegrias só para o grupo e os interesses gerais completamente esquecidos. Não há discrição, não há respeito, nem mesmo entre eles próprios, porque o que a gente percebe muitas vezes é que é cobra engolindo cobra, porque o objetivo é sempre obter vantagem. Então aquele que apoia um determinado líder acaba falando desse para outro, a fim de que ele seja cada vez mais favorecido. Por que essas coisas acontecem? Por que a gente fica perguntando, não é? Em nosso país, onde a corrupção reina tanto, por que é assim? É só aqui? Não é um problema exclusivo do Brasil. É um problema que existe no coração humano, em todo coração que não se deleita na sabedoria. A falta de sabedoria é algo muito prejudicial. Portanto, meus irmãos, nós devemos buscá-la com todo o empenho do nosso coração, porque uma liderança eficaz demanda exatamente isso, sabedoria. Sem sabedoria você não pode liderar seu lar. Sem sabedoria você não pode conduzir seu negócio. Sem sabedoria você não pode exercer um ministério. Ela é profundamente necessária, decisiva para o bom andamento de qualquer projeto. Portanto, busquemos a sabedoria e peçamos a Deus que nos livre da infelicidade de um coração estúpido, de um coração falto de sabedoria, para que, se exercermos liderança, seja fortalecida por ela, para que, se fazemos alguma coisa, sejam obras úteis, abençoadoras a todos quantos estiverem sob o seu desenvolvimento, para que o nosso conhecimento não seja vazio, mas seja carregado de sentido e significado, a fim de que cresçamos cada vez mais e que, se exercemos autoridade, seja uma autoridade desenvolvida para abençoar vidas, para glorificar o nome do Senhor e não para abusar daqueles que confiam em nós. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha de nós misericórdia e nos dê um coração sábio, porque só Ele pode fazê-lo. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, fonte de toda sabedoria e poder, a Ti, ó Deus, nós buscamos nesta hora, para suplicar a Ti que nos dê um coração assemelhado ao Teu, um coração sábio, um coração prudente, um coração bem orientado. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra que nos ilumina, mesmo a despeito, ó Deus, de chamar de forma tão veemente a nossa atenção. Tem misericórdia, ó Deus, do Teu povo, dos Teus filhos, e ajuda-nos por amor de Ti mesmo. Suplicamos em nome de Jesus que nos dê a graça de termos em nós um coração marcado pela sabedoria que vem do alto, cuja fonte é o próprio Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite, pelos irmãos e irmãs que o Senhor trouxe aqui. Que agrade-se sempre o Senhor da nossa união, da nossa comunidade, da nossa vida em comum. Que seja tudo isso, ó Deus, desenvolvido para agradar aquele que nos chamou, aquele que por nós se entregou na cruz do Calvário. Pois é a Ele, somente a Ele, que devotamos o nosso humilde coração. Obrigado, Senhor. Recebam, irmãos, a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação, a sabedoria do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, capacitando-nos a viver de modo sábio,
em todos os nossos momentos e oportunidades aqui na terra, até o dia em que, resgatados por Cristo dessa terra de dores, haveremos de louvá-lo por toda a eternidade, na Nova Jerusalém, onde adoraremos o teu santo nome por todo o tempo, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém.